a mensagem para você que gosta aí do oráculo xamânico. Hoje eu vou trazer somente uma mensagem, tá bom? Vamos ver qual vai ser a mensagem que vai sair. Eu vou quebrar a ordem um pouquinho aí. Eu estava seguindo a ordem ali a respeito da carta 7, da roda da cura, né? Mas eu gosto de trabalhar de uma maneira mais criativa, mais intuitiva, mais cíclica, assim, de menos linear. Eu estava muito linear, querendo criar uma estrutura muito formal, né? Então hoje eu vou fazer diferente para quebrar um pouquinho essa estrutura formal, assim. Vou deixar cair a carta, que já caiu, carta 35, o Chale, o retorno ao lar. Interessante. Deixa eu guardar aqui essas cartas aqui, só um minuto. Porque para não bater um ventinho aqui, né, não levar minhas cartas lindas, maravilhosas. Carta 35. Vamos lá, carta 35. Deixa eu virar aqui. Paciência, muita calma nessa hora. Carta 35. Oxale. A Mãe Terra acolhe em casa seus filhos quando eles se extraviam. O caminho era ermo e comprido. Ela lhes sussurra que fiquem sob a proteção do Chale, onde o amor volta a habitar. Seus corações podem abrir-se para recordar todos os parentes como seus amigos. Ensinamento. Existem muitas pessoas pelo mundo afora que já ouviram essa expressão. O lar fica ali onde está o seu coração. Os grupos nômades de americanos nativos tinham consciência de que cada vez que levantavam um acampamento e se mudavam para um outro local, o seu lar se mudava junto com eles. O lar não era constituído somente pelas residências fixas ou pelos pertences do povo tribal, mas, acima de tudo, representavam a ligação com a Mãe Terra e o relacionamento entre as pessoas da tribo. O lar de qualquer cigano, nômade ou viajante vive dentro do coração dos entes queridos que representam segurança e proteção onde quer que o viajante esteja. Os nativos americanos foram os guardiões da terra durante vários séculos. Na época em que foram obrigados a seguir a trilha das lágrimas e a abandonar as áreas onde viviam, o sentimento de perda foi devastador. Eles só tinham ao uni-los os ensinamentos vivos que representavam o espírito do povo. Cada uma das tribos sabia que poderia erigir um novo lar em outro local, pois enquanto os ensinamentos estivessem vivos, o espírito do povo também continuaria vivo. Terminada a fase da trilha das lágrimas, muitas tradições novas começaram a brotar das cinzas do espírito alquebrado do povo. A cerimônia do peiote, a tomada do chale, assim como diversos ensinamentos, assinalaram o árduo caminho da volta ao coração, ao espírito e ao lar da América nativa. Pouco antes do início da Ilha das Lágrimas, a dança dos espíritos transformou-se em uma tradição. Sua intenção original era chamar o búfalo de volta, purificar as águas e promover o retorno da relva às pradarias, além de expulsar os olhos brancos do solo sagrado. A tomada do chale é um ensinamento Paiute, pouco conhecido, que surgiu numa época em que alguns membros da raça vermelha não conseguiam mais viver no mundo dos brancos.
Esses nativos americanos que escolheram voltar para casa e abraçar os ensinamentos dos seus anciões foram os primeiros a tomar o chale. O chale simbolizava o retorno ao lar, aos braços da Mãe Terra, e significava sentir-se envolvido por seu amor e sua proteção. Quem quisesse merecer a tomada do chale deveria retornar aos ensinamentos tradicionais da tribo, pedir permissão para viver entre o povo e seguir honrando os caminhos dos ancestrais. Aqueles que se decidiram a tomar o chale mudaram-se das casas de tábua fornecida pelo Departamento de Questões Indígenas e voltaram a residir nas tradicionais habitações dos Paiutes, denominadas carnis. Embora as casas de tábua fossem muito mais quentes, aqueles que haviam tomado o chale ficaram muito felizes por voltar a viver em seus carnis. Seus corações voltaram a encontrar um lar nos ensinamentos tradicionais da boa estrada vermelha, por isso os aspectos de conforto material já não lhes importava tanto. Durante os anos que se seguiram à trilha de lágrimas, muitos nativos americanos deixaram as reservas e mudaram-se para as cidades, em busca de trabalho, terminando por perder contato com os ensinamentos tradicionais. Muitas gerações de nativos casaram-se com pessoas de outras raças e alguns perderam totalmente o contato com a Mãe Terra. Porém, com o passar dos anos, os ensinamentos tradicionais começaram a chamar a atenção da população em geral, o que levou muitos nativos americanos a retornar aos costumes de seus ancestrais. Muitos dos filhos mestiços da raça vermelha, às vezes chamados Matê, também escolheram seguir a boa estrada vermelha. Atualmente estamos no tempo do búfalo branco e pessoas das mais diversas raças estão tomando o chale. As avós do círculo vermelho do búfalo da dimensão dos sonhos me ensinaram que no tempo do búfalo branco muitas coisas viriam a acontecer. Sua profecia era de que o retorno do búfalo à ilha da tartaruga marcaria o retorno de muitos ancestrais vermelhos, que não voltariam necessariamente à boa estrada vermelha dentro de corpos vermelhos. Muitas pessoas ficariam bastante confusas por não possuírem sangue indígena e ainda assim serem vermelhas por dentro e brancas por fora. Vovó Cici me contou que o grande mistério ia brincar de Reiuac com todos aqueles que se recusassem a honrar o caminho dos outros. Vovó Berta disse que alguns membros do povo nativo iriam repudiar os professores nativos que se dispusessem a partilhar as suas tradições com todas as outras raças. Nisto, vovó Cici começou a dar boas gargalhadas, recordando-se da rancorosa batalha de egos que ela havia conseguido enxergar em seu vaso mágico. A rixa seria provocada por todos daquele povo que afirmariam ser os únicos verdadeiros professores nativos. Porém, ambas as avós me asseguraram que esse sentimento de inveja e de ciúme poderia servir para forjar o caráter de todas as pessoas envolvidas e seriam dissipados à medida que a presença do quinto mundo da paz fosse sendo estabelecida. A diferença entre o povo e aquele povo é que os membros do povo trilhavam cada vez mais o caminho sagrado, justamente porque o comportamento daquele povo lhes fazia recordar a necessidade de continuar caminhando em beleza. Este ensinamento pode ser aplicado a qualquer raça. O povo sempre é constituído por aquelas pessoas que tomaram o chale e que passaram a viver em harmonia, preocupando-se em honrar o espaço sagrado de todas as formas de vida. Quando tomamos o chale, aprendemos que a Mãe Terra ama todos os seus filhos e acolhe todos os que voltam para casa, por mais desobedientes que tenham sido. Nós não estamos aqui para curar a Mãe Terra. Ela é capaz de se curar sozinha. Nós estamos aqui para nos curarmos e assim podemos descobrir os nossos papéis na criação.
Durante os 4 mundos anteriores, a Mãe Terra se purgou de muitas civilizações que não honravam o seu direito à vida. A Mãe Terra tem o potencial e a capacidade de se limpar novamente se houver necessidade. Isso não quer dizer que os duas pernas devam parar de se preocupar com os danos já causados. Pelo contrário, essa preocupação faz parte do nosso papel humano enquanto filhos da Terra. Cada pessoa que toma o chale encontra o seu próprio equilíbrio. Ao tomar o chale, aprendemos a reconhecer a beleza que existe em cada criatura única da criação, seja ela humana, das criaturas, das pessoas plantas, das pessoas pedras ou até mesmo dos nossos piores inimigos. Algumas pessoas podem achar muito pesado carregar o chale nos seus ombros, já que isso significa assumir o compromisso de viver o tempo todo em harmonia. No decorrer dos séculos, surgiam novas ideias e tradições entre o povo nativo americano toda vez que se sentia necessidade de uma renovação. Nas mais de 380 tribos da América do Norte, há centenas de tradições que não podiam evidentemente ser mencionadas neste livro. Seria uma tolice dizer que uma tribo tinha o privilégio da tradição. Seria muito limitador dizer que elas tinham sido formadas por únicos métodos nativos tradicionais. Tomar o chale também significa que se deseja trocar informações e deixar que vivam todos os ensinamentos tradicionais para que a excelência de cada um possa ser compartilhada por muitos. É tempo de se livrar do eu e tomar o chale que cobre o eterno nós. Aplicação dessa carta. Se o chale caiu sobre os seus ombros, você está sendo convidado a voltar para casa. Se você se esqueceu de você mesmo recentemente, chegou o momento de recordar a sua essência e o seu potencial. Se você penetrou num atalho tortuoso ao julgar os outros, chegou a hora de retornar ao lar do coração amoroso e reconhecer o valor existente em todas as lições e em todas as estradas percorridas. Talvez você esteja voltando para casa, ou seja, para o encanto e a magia que você conviveu no passado, ou então para um novo estado de euforia e de felicidade. Em todo caso, você está retornando a um modo de ser que já fez parte do seu passado e que tinha ficado esquecido por uns tempos. Todo mundo sente a necessidade de buscar a forma mais simples de viver feliz. Se você se esqueceu de buscar aquelas verdades tão simples e que já lhe trouxeram tanta alegria interior, está na hora de voltar para casa. Vestir o chale é voltar para casa, para os braços da Mãe Terra, é voltar a ser amado. Tome o seu chale e sinta também a responsabilidade de amar os outros, de amar aqueles que se esqueceram de trilhar o caminho sagrado e que não encontraram ainda o caminho de volta ao lar. Gratidão por você aqui. Eu ia fazer um comentário sobre essa leitura, mas escreva aí nos comentários o que você, a sua reflexão sobre essa leitura, ou lembrando que esse oráculo ele tem uma linguagem um pouco diferente, né? Ela traz para a gente os ensinamentos da vivência dela, da autora aqui, nas tribos, em diversas tribos norte-americanas, né? Por isso que acaba falando aqui dos nativos da América do Norte. E eu não tenho muito conhecimento sobre xamanismo. Eu estava chorando muito porque a minha prima da minha idade que faleceu aí recentemente, o meu tio é indígena, né? E eu tava lendo aqui, eu tava lembrando bastante, assim,
Porque quando a gente fala, né, na nossa cultura, a gente fala voltar para casa, a gente está falando sobre, até tem, né, no kardecismo, voltar para casa é voltar ao lar de Deus, né, no cristianismo, voltar para casa é voltar ao lar de Deus. E aqui eu achei muito bonito, porque ela trouxe para mim uma sensação assim de que é voltar também para a terra, mas voltar também para a criança interior, né? Para aquele estado de quando a gente costuma falar, né? Quando éramos felizes e não sabíamos, né? Então fica essa mensagem para este domingo. Eu vou deixar somente essa leitura hoje aqui. E cuide-se bem. Se você está chegando aqui agora, tem aí uma playlist que eu estou gravando todo domingo, trazendo esse oráculo xamânico, as cartas do caminho sagrado. Eu ainda não faço tiragem com ele, ele também tem uma tiragem maravilhosa aqui. Tiragem que eu falo é método, né? Método de carta de tirar, eu ainda vou fazer, tá? Pretendo fazer. Esse oráculo ele é um pouquinho mais... A linguagem dele, a energia dele é completamente diferente dos outros, né? Então, quando eu senti aí que é a hora de começar a fazer leitura com ele, eu vou trazer também leitura dele aqui pro canal, tá bom? E que nós saibamos passar por esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Que a gente consiga aprender aí com a sabedoria dos oráculos, dessas egrégoras todas, de todos esses oráculos e dos oráculos xamânicos, com os elementais da natureza, da terra, do ar, do fogo, da água, que nos deem sabedoria e tranquilidade e nos abençoe nesse caminho de transição planetária, que, como bem disse aqui, né, no oráculo, na história que eu li agora, no ensinamento, né, é a Terra que permite que nós estejamos aqui, né. A gente tem... Eu até gravei um vídeo falando sobre... Eu até gravei um pedaço esses dias, eu não lembro qual foi o vídeo que eu compartilhei. Mas até gravei um vídeo falando sobre isso, né, que me incomoda um pouco o pessoal da espiritualidade que fica falando de crianças que estão vindo para salvar a Terra, sabe? A gente tem que parar com isso, a Terra não precisa ser salva. Nós estamos todos aqui vivendo, como fala nessa leitura aqui, né? A Terra permite que a gente esteja aqui, né? Se a Terra, o dia que Gaia não quiser mais, ela vai dar um chacoalhão e bum, né? O dia que Deus não quiser mais, manda um meteoro e bum, como acabou com os... Então, eu achei essa mensagem tem muito a ver, né, com isso também, que é muita arrogância nossa, né? A gente achar que a gente tem que salvar a Terra, cara. Meu Deus do céu. Nós estamos usando a Terra o tempo inteiro, sabe? Como um neném que fica ali mamando até os 100 anos de idade, né? Então é isso, vou finalizar esse vídeo aqui. Gratidão por você aqui. Eu poderia apagar o vídeo, né, por eu ter chorado, por ter vindo uma forte emoção, mas acontece que agora, cada vez que eu gravo, vem a emoção e eu tô aprendendo a me conectar na minha verdade, né, e permitir que a minha verdade apareça, assim. É difícil, é um exercício muito difícil. Porque as pessoas julgam o tempo inteiro, né, e pessoas do mal julgam o mal e elas querem essas maldades... Podem ser pessoas que não são do bem, né? Elas podem usar isso como uma forma de machucar a gente, né? Mas eu tô sendo orientada aí a seguir com a minha verdade do meu coração, né? Então é por isso que eu vou manter a gravação desse vídeo aqui. E que a gente saiba aí, conforme os ensinamentos xamânicos que
que a gente consiga continuar aprendendo a nos conectarmos com a verdade do nosso coração, né? É tão, não sei quando que tornaram tão difícil a gente viver a verdade do nosso coração, mas esse é o meu desejo para você, que você consiga se reconectar na verdade do seu coração. Não estou falando de sentimentos, de coisa sentimentaloide, assim, verdade do coração mesmo, sabe? É diferente, é diferente, é muito diferente. A verdade do coração é muito diferente de um sentimento secundário, né? Como a gente chama. Eu vou voltar a estudar sobre isso, sobre as emoções primárias e os sentimentos secundários, que eu pretendo voltar a falar sobre isso. Eu pretendo voltar a falar, não, porque eu nunca falei sobre isso aqui. Pretendo trazer esse assunto, porque as leituras dos oráculos estão trazendo para mim aí sempre essa questão da inteligência emocional. Então é um assunto que eu vou trazer, porque a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E uma das maneiras da gente aprender a lidar com isso é a gente aprender a reconhecer, né? Saber o que é uma emoção primária, um sentimento secundário. Isso também nos ajuda a nos conectarmos com a verdade do nosso coração, né? E a gente pode viver, né, em um mundo de liberdade, né? Eu acredito na liberdade de todas elas, assim, respeito às religiões, respeito à Bíblia, respeito ao cristianismo, respeito a Cristo, respeito ao capitalismo, e nós podemos viver neste mundo globalizado ainda assim, tendo fartura, abundância e conseguindo nos conectarmos no nosso coração, né? Talvez inclusive os problemas todos que a gente esteja vivendo no mundo aí não seja questão da fartura, da abundância, do capitalismo, nem de Cristo, nem das religiões, né? Talvez sejam porque a gente não está vivendo isso a partir do nosso coração, né? Talvez a gente esteja vivendo até hoje, assim, a partir daqui, né? Então a mente precisa mostrar para os outros que eu uso uma aliança no dedo e sou casado, que eu tenho um cargo bom, que como eu li no oráculo do Osho ali agora há pouco, né? Que eu tenho sucesso, né? Para quem é este sucesso, né? Para quem eu estou tendo este sucesso? É para minha mente ou para o meu coração, né? Eu acho que quando a gente conseguir começar a alinhar isso, a gente vai conseguir talvez ter esse retorno ao lar, né? Que ela falou de uma maneira tão bonita, que é o que, né? Essa paz dentro da gente, né? Que a gente sente quando a gente está alinhado, mente e coração. Que é quando a gente é criança, geralmente, né? É um período que a gente não está vivendo de uma maneira tão fragmentada, né? Por mais que a gente passe por problemas, né? Quando a gente observa uma criança, por exemplo, a gente percebe isso, né? Que ela está viva hoje, ali no presente, hoje, agora, né? E ela consegue sempre retornar para a unidade dela, né? As crianças, elas têm essa capacidade, né? E então é isso, fica essa mensagem hoje para você aqui. Espero que tenha feito sentido para você. A minha intenção aqui é ser um canal de contribuição para o seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e para a gente expandir a espiritualidade aí dentro de uma visão maior, abrangente, holística, que a gente consiga aprender a se respeitar, aprender a respeitar o que é diferente. Gratidão por você aqui, um beijo e até mais.